Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. E o nosso objetivo é levar a palavra da verdade até o seu lar, no seu coração. Você vai estar assistindo esse programa e tem uma mensagem muito boa para você, uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação. Mas para isso precisa reconhecer que nós somos pecadores e se arrepender dos nossos pecados. E o nosso conhecimento da palavra de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. E daqui da Bíblia que é tirada uma mensagem para você sobre arrependimento, como se arrepender do pecado e receber o perdão de Deus. Fica conosco, são meia hora de programa. Grande esperança tenho em ti, total certeza tenho em ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Na minha angústia clamo a ti, pois meu socorro vem de ti. Em nada ponho a minha fé,
Olá, amigo telespectador aqui da TV Ativa. Mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de podermos estar adentrando ao seu lar para trazermos a palavra de Deus. Convido a você, no dia de hoje, você que tem a sua Bíblia, acompanhar comigo, me acompanhar em uma leitura que nós vamos fazer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 31. A leitura é um pouco extensa, mas nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e falar um pouco sobre o arrependimento. Nós vemos aqui, essa passagem ela tem como tema o discurso de Paulo em Atenas. Então, em certo momento, em uma das viagens do apóstolo Paulo, ele estava ali em Atenas, e ele faz algumas observações naquele local, né? Ele vê ali diversos deuses que eram adorados ali por aquele povo, e nós vamos fazer uma meditação nesse texto no dia de hoje. Convido a você que tem a sua Bíblia para me acompanhar na leitura da palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 16: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Versículo 20: Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando os possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro ou a prata, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Eu convido você nesse momento para curvar a sua cabeça e vamos nos dirigir a Deus com uma pequena palavra de oração. Santíssimo Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de abrir nossas Bíblias, ó Pai, e estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua direção em tudo que nós vamos fazer nesse momento. A cada pessoa, ó Pai, que tem aberto os seus lares, para que a Tua palavra venha a chegar. Venha trazer bênção, venha trazer frutos de arrependimento a cada pessoa. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.
Eu fiz alguns destaques aqui de algumas palavras em alguns versículos e gostaria que você acompanhasse comigo. No versículo 14, eu destaquei as palavras que Paulo pregava, né? Aqui ele diz que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. A esse mesmo Jesus que Paulo pregava na sua viagem, ali na cidade de Atenas. A esse mesmo Jesus ressuscitado. É o que nós trazemos hoje, é o que nós pregamos hoje. O arrependimento que ele vem falar no final desse texto é o mesmo arrependimento que gera frutos, que gera a vida eterna, hoje, através de Cristo Jesus. E nós, caminhando pelo texto, nós vemos no versículo 20, que a pregação de Paulo, ela despertou o interesse daqueles cidadãos. Ela despertou a curiosidade, ao ponto que eles chegaram a ele e o levaram a um local chamado Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa? Então eles, ouvindo aquilo que Paulo pregava, despertou-se um interesse. E ali foi uma grande oportunidade que o Senhor Deus deu a Paulo para falar da sua palavra e para pregar ao arrependimento àquele povo. Nós vemos aqui no versículo 23, nós caminhando um pouco pelo texto, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Era um povo zeloso, era um povo extremamente religioso com as suas divindades, mas estavam sendo religiosos, estavam sendo zelosos por algo que não lhes trazia fruto de arrependimento, não trazia vida eterna. Eram imagens feitas à semelhança e fruto de imaginação de homens, como nós vemos mais adiante no texto. E Paulo continua, no versículo 23, ele está em destaque, que Paulo ele passa ali por aquela cidade e observa, e ele vê vários objetos de culto, né? Várias imagens, vários ídolos que eram ali idolatrados, que eram cultuados por aquele povo. E interessante que ele passa em certo local e ele vê um altar onde havia apenas uma inscrição. Foi levantado ali um altar e estava ali descrito: ao Deus desconhecido. E Paulo ele vem nessa oportunidade e ele diz, né? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. E esse Deus que era desconhecido ali aos atenienses, é esse mesmo Deus que nós pregamos, é esse mesmo Deus que nos dá hoje a oportunidade de nos achegarmos a Ele, arrependidos, reconhecendo a nossa situação de pecadores, nossa situação de necessidade, que nós necessitamos de alguém que nos salve da perdição eterna. E continuando o texto, versículo 25, ele vem agora, Paulo começa ali falar desse Deus desconhecido ali para os atenienses, e ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não há nada que nós possamos adorar semelhante ao Deus Altíssimo. Nada que nós possamos ver. Deus, ele habita no seu povo em espírito, mas ele não habita em templos, em santuários feitos por mãos. Ele não habita em locais feitos por mãos humanas. E Paulo continua: nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Nós servimos a Deus como gratidão pela graça que nós recebemos da salvação. Mas uma coisa que deve ser bem claro, que deve ficar bem claro na mente do ser humano, na nossa mente: Deus não precisa do ser humano. O Senhor Deus, ele não precisa do homem para ser Deus. Ele simplesmente o é. Ele simplesmente é Deus. Ao contrário do homem, que sem Deus está perdido, sem Deus está condenado às profundezas do inferno. Deus não necessita do homem para ser Deus, mas o homem precisa de Deus para a salvação. E como nós vamos nos achegar a Deus? E ele continua:
De um só fez toda a raça humana habitar toda a terra, toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E ele usa aqui no versículo 28 parte de um poema que era conhecido do povo daquela época. E ele diz aqui, o versículo 28, pois nele vivemos, né, em Deus vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante como a prata ou a pedra, trabalhada pela arte da imaginação do homem. Nós vemos aqui a clareza do texto. Deus, a divindade verdadeira, o único Deus, ele não foi feito, ele não é criado, não pode ser replicado pelas mãos humanas. Eu gostaria de convidar você para fazer uma leitura no livro de Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 4. Nós vemos que desde o princípio Deus ele vem falando para o homem não levantar para si imagens de escultura, não levantar outros deuses diante dele, diante dos nossos olhos. E Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então nós vemos que desde o princípio, Deus, ele orienta o homem que ele é o único e verdadeiro Deus provedor da salvação. E nós chegamos aqui no ponto mais importante desse texto, né, que eu quero destacar, trazer o maior destaque, que são os dois últimos versículos, o versículo 30 e o versículo 31. E ele diz, o versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Paulo está dizendo aqui que Deus, a partir de agora, se até esse momento você não havia ouvido a verdade sobre Deus, se até esse momento, por algum motivo, você ainda não tinha ouvido a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, Deus ele não está levando esse tempo em consideração. Mas ele deixa um chamamento, ele deixa um alerta, né? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É isso que nós queremos deixar no dia de hoje. É isso que nós queremos deixar bem claro, o arrependimento. Devemos nos achegar a Deus, reconhecendo a nossa condição de pecadores, a nossa condição de perdidos sem a graça de Deus. Reconhecendo que somos falhos, somos pequenos, somos miseráveis, mas reconhecendo que Deus, ele é provedor da salvação. E ele pode e quer nos trazer a salvação. Basta que nós nos acheguemos a ele. Nós vemos aqui no versículo anterior, no versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Para nós encontrarmos a Deus, para nós nos achegarmos a Deus, basta um passo de confiança, basta um passo de arrependimento, chegar-se na presença dele, em oração, reconhecendo a nossa condição de pecador, a nossa condição que necessitamos da graça, necessitamos da salvação que é oferecida por Cristo Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador, que morreu naquela cruz por amor de cada um de nós, verteu o seu precioso sangue, aquele que não tinha pecado, aquele que não tem pecado, se fez pecado por cada um de nós. O castigo que ele levou sobre si era o meu castigo, era o nosso castigo. Aquilo que nós merecíamos, ele carregou para si, nos justificando diante de Deus. E hoje, quando nós nos arrependemos, temos um mediador.
A palavra de Deus diz que existe só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só devemos recorrer a Ele. Não temos outra alternativa que nos leve a Deus a não ser Cristo Jesus. O nosso arrependimento, ele é fundamentado na palavra de Deus, fundamentado, firmado na cruz de Cristo. Não pregamos a um Cristo que permanece na cruz até hoje, mas o Cristo, o Senhor Jesus, que foi crucificado, foi sepultado e no terceiro dia ressurgiu dos mortos, foi assunto aos céus, foi elevado aos céus e hoje intercede diante do Pai por cada um de nós. E o versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Nós acabamos de falar, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ressurreto dentre os mortos, para nos justificar. Mas vai chegar um dia que ele não vai mais estar como intermediador. Haverá um dia determinado por Deus em que a graça, a porta da graça cessará, se fechará. Chegará um dia que o Senhor Jesus Cristo ele virá com justiça. O versículo 31 ele diz, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio de um varão, a quem destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. No ato que o Senhor Jesus ressuscitou entre os mortos, é como se Deus estivesse mostrando, Ele estava mostrando para todo mundo, falando, esse realmente eu aceito esse sacrifício que Cristo Jesus fez para o arrependimento do pecado de toda a humanidade. Mas vai chegar um dia que Ele vai vir em poder e em glória e vai julgar as nações e vai julgar a terra com justiça e sabedoria. Hoje, esse Cristo Jesus que nós pregamos, Ele está de braços abertos, esperando a cada um de nós nos arrependermos e nos achegarmos a Ele. Basta uma oração de arrependimento, um coração sincero, um coração quebrantado, humilde, não um coração altivo, não um coração orgulhoso, não acreditando em nós mesmos, mas reconhecendo a nossa posição de pecador, reconhecendo a nossa situação como perdidos sem a graça de Cristo Jesus. Se você ainda não fez ainda não fez um concerto com o Senhor, não tem um relacionamento com Deus, não deixe passar essa oportunidade. Aproveite o dia de hoje, aproveite essa leitura que nós fizemos, coloque-se diante de Deus, ore, faça uma oração de arrependimento, converse com o Senhor Deus, peça para que Ele perdoe os seus pecados, reconheça como seu único e suficiente Salvador e terá o nome escrito no livro da vida, terá um lugar guardado nos céus, ao lado de Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que tudo que seja feito seja para a honra do Teu santo nome. Amém. O Conselho de Deus, no dia de hoje, encontra-se no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14. E ele diz, o escritor sagrado, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual a situação da sua vida, como está o seu coração. Mas o Senhor Deus, Ele nos deixa um aviso, Ele nos deixa um convite. E esse versículo ele está falando para aqueles que já têm um conhecimento da palavra de Deus. Talvez você esteja afastado da palavra de Deus, esteja afastado da comunhão com o Senhor por algum motivo. Mas Ele nos deixa aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coloque-se hoje diante do Senhor, arrependa-se, volte ao primeiro amor e regozije-se novamente na santa comunhão com o Cristo Jesus. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem do Senhor foi entregue, uma mensagem de salvação. Se você
entendeu a mensagem, busca o perdão, arrependido, Deus vai perdoar. O Senhor Jesus está pronto para perdoar e vai dar um gozo no coração, uma alegria muito grande. É essa alegria que nós sentimos. E para isso que nós estamos aqui transmitindo essa alegria, porque nós temos uma esperança fixa na pessoa do Senhor Jesus, nas suas promessas. Meu amigo, minha amiga, nós temos aí, que aparece na sua telinha aí no Zap, o número do nosso telefone é 999 10 15 50, 999 10 15 50. Adicione e manda seus pedidos de oração, uma mensagem que você quer receber, nós vamos mandar uma mensagem de fortalecimento espiritual. E também você faz os pedidos de oração, coloca o nome das pessoas, da família, nome de amigo, parente, e a causa do qual você está pedindo as orações para que nós colocamos no altar de Deus. Nós temos um grupo grande de irmãos que estão aptos para orar, porque eles são fiel a Deus e confia nas orações. E por isso você manda seu pedido que nós vamos atender com o maior prazer. E temos também as reuniões presenciais nas igrejas, aqui na Moraes Barros. Nós temos todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Venha conosco, venha nos visitar, venha nos passar um momento junto para nós nos alegramos muito com a sua presença. Para nós é um grande prazer receber a sua visita. Venha aqui. E também ali no bairro de Santa Terezinha, nós temos ali também, na rua de Inácio Almeida Lara, número 156, ali todos os domingos às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, os nossos irmãos vão receber vocês com muita alegria, eles vão ficar muito felizes com a sua presença. Vai até lá que vai sentir muito bem junto com os irmãos. E temos também o Viver é Cristo Oficial, nós temos no Facebook e no YouTube. Adiciona que você vai assistir esta mensagem e muitas outras. Agora eu vou estar despedindo de vocês, e eu vou chamar o nosso irmão Eduardo, ele vai orar por vocês e por nós. E até um próximo programa, querendo Deus. Convido você nesse momento para curvar sua cabeça e elevar o pensamento a Deus. Querido Deus, nós agradecemos a Ti por mais uma vez que pudemos abrir a Tua palavra, pudemos falar da Tua mensagem, mensagem de arrependimento, mensagem de salvação. Nós rogamos, ó Pai, que a Tua palavra ela venha alcançar a todos aqueles que têm ligado o seu aparelho de TV nesse canal, têm assistido a esse programa. Colocamos aqui, ó Pai, todos os lares em que a Tua palavra foi pregada nesse dia. Colocamos aqui todos os lares em que nós pudemos entrar, nós pudemos, com a permissão dos nossos telespectadores, pudemos estar adentrando, trazendo a Tua mensagem, palavra de salvação. Rogamos a Ti, ó Deus, que esteja alcançando a cada um deles, que a Tua palavra ela venha a fazer morada nos corações e ela venha frutificar, trazendo frutos de arrependimento, frutos de salvação, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós agradecemos por tudo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.